Olá, boa tarde a todos. Vamos dar só um tempinho para que as pessoas possam ingressar, para que a gente possa começar. Olá, boa tarde a todos. Vamos dar só mais uns minutinhos para que as pessoas possam ingressar. Boa tarde. Obrigada pela presença de vocês neste webinar, Como estabelecer uma cultura de integridade e evitar a má conduta acadêmica. Eu sou Camila Regis, consultora de marketing da Tanirim, e é um prazer ter todos vocês conosco hoje. Antes de começar, eu queria só passar alguns recados. Vocês podem enviar suas perguntas a qualquer momento na seção Q&A, que fica logo aqui embaixo na nossa barra do Zoom. Vou pedir também para vocês interagirem conosco pelo chat, dizerem de onde vocês são, lembrando sempre que vocês têm a opção de mandar só para o palestrante e os organizadores ou para toda a audiência. Então, por favor, interajam conosco lá, mandem para toda a audiência, para nós sabermos quem está aqui conosco hoje. Também gostaria de avisá-los que, em continuidade a esse evento, vocês vão receber, dentro de 24 a 48 horas, um link para a gravação desse webinar e um link para que vocês possam gerar o comprovante de participação. E, além disso, quero convidar que vocês nos acompanhem nas nossas redes sociais, Tanirim Brasil, no Facebook Tanirim do Brasil e no LinkedIn Tanirim Brasil. Eu vou rodar rapidamente aqui uma enquete para que a gente possa conhecer um pouco mais de vocês. É uma enquete rápida, está rodando aí na tela, peço por favor para vocês preencherem, para a gente possa saber qual é a área de atuação de vocês, onde que vocês estão hoje atuando, qual que é o cargo, e também gostaríamos de entender se a instituição em que você atua conta com diretrizes de integridade acadêmica bem definidas. Então, vou dar um tempinho para que vocês possam preencher. Só mais um minutinho. O pessoal está preenchendo, está participando. Obrigada pela interação de vocês. Obrigada. Vou encerrar aqui a pesquisa, mostrar os nossos resultados da nossa audiência. Muito obrigada, pessoal. Então, gostaria de agora apresentar o nosso convidado, o nosso palestrante, que é o professor doutor Marcelo Crocos. Ele é pós-doutorando em Ciência da Informação, doutor e mestre em Educação pela USP, professor da Escola de Comunicação e Artes da USP e do Centro Universitário da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, a FECAP, desde 2008. Marcelo é autor dos livros Autoria e Plágio, um guia para estudantes, professores, pesquisadores e editores, e Outras Palavras sobre Autoria e Plágio, ambos publicados pela editora Atlas. Ele é criador e editor do website plagio.net.br e do canal marcelo.crocos no YouTube, onde ele divulga vídeos instrutivos relacionados ao plágio acadêmico. No segundo momento, nós teremos também a fala do nosso executivo de contas na Tanirim na América Latina, que é o César Barreto. E eu aproveito também para apresentar para vocês um pouco alguns integrantes da nossa equipe Tanirim aqui no Brasil, que são o Leonardo Ferreira, gerente regional de marketing da Tanirim na América Latina, o Guilherme Vasconcelos, que é o nosso gerente de contas da Tanirim Brasil, Bruno Lancelotti, que é nosso consultor de serviços acadêmicos, o André Desotti, que é do desenvolvimento de contas, e eu já me apresentei, sou Camila, consultora de marketing. Também aqui nos bastidores temos conosco a Stephanie, que é nossa gerente de marketing, que está sediada no México, que nos apoia aqui nesse evento. Muito obrigada a todos. E agora eu passo a palavra para o nosso palestrante, para o professor Marcelo Crocos, e agradeço novamente ele ter aceitado o nosso convite de estar aqui conosco hoje. Obrigada, professor. Obrigado, Camila, pelo convite, pela apresentação.
Também quero agradecer ao César e toda a equipe da Tanirim pela oportunidade, pela organização deste evento. Já um trabalho que a gente tem visto vocês fazerem há muitos anos aqui, né, no Brasil, e muito bacana ver, depois de tanto tempo, uma audiência tão grande participando, prestigiando o evento aqui. Eu ia falar que eram dezenas de pessoas, agora já dá para falar que são centenas de pessoas presentes aqui no evento, e é muito bacana, né, ver tanta gente interessada neste tema e gente de diversas partes do país, né? Nesses tempos de epidemia e de conectividade online, muitas coisas são estranhas, né? A gente fala como se fosse locutor de rádio, né? Porque não vê a audiência, né? Mas pelo chat aí, a gente vai percebendo as pessoas de tantos lugares diferentes desse nosso país de tamanho continental, que é muito interessante, né? O pessoal lá do Piauí, do Pará, o pessoal do oeste do Paraná, os vizinhos da minha família, o pessoal de Umuarama. Então, a todos vocês aí, caros ouvintes da Rádio Tanirim, aquele abraço, né? Como se fosse um doutor de rádio falando com o pessoal presente. Então, muito bacana, olha, o pessoal da Paraíba aí presente. É muito legal ver realmente gente de vários cantos do país interessados no assunto, e eu espero hoje compartilhar um pouquinho de algumas ideias sobre esse assunto, que é extremamente relevante, importante num país, sobretudo como o nosso, no recorte da academia. E o tema é um tema bastante desafiador e que até coloca uma expectativa muito alta da audiência, porque ele insinua como tema que a gente vai dar aqui uma solução bem pragmática para um problema que é uma dor muito grande de todas as instituições de ensino superior, enfim, né, é um problema, até eu diria, da nossa cultura brasileira, que é como estabelecer, né, uma cultura de integridade no ambiente acadêmico. É um desafio muito grande, eu vou compartilhar algumas ideias e depois quero, na verdade, até ouvir os comentários, as perguntas de vocês, para a gente tentar avançar um pouquinho em relação a este assunto. O desafio é grande, mas eu acho que algumas coisas importantes para a gente começar a falar é quando a gente pensa em uma conduta acadêmica, ou seja, dentro do ambiente de estudos universitários, tem diversos aspectos envolvidos nesse assunto da má conduta. Eu pesquiso um recorte desse assunto, que é o plágio, mas também é má conduta o desrespeito interpessoal, em todos os níveis, com todas as pessoas que fazem parte desse universo acadêmico. Também é má conduta a intimidação e qualquer forma de intimidação. Estou colocando aqui o bullying, que é a forma mais convencional de se referir à intimidação, mas qualquer forma de ameaça, de assédio, tudo isso é uma conduta no ambiente acadêmico, certo? Há muitas questões de conflitos de interesses nas situações que dizem respeito ao dia a dia da academia, por exemplo, os processos editoriais de publicação, que envolvem avaliadores, editores, vieses na forma de apresentar dados, resultados, porque o ambiente acadêmico é um ambiente de produção de conhecimento, e o conhecimento é aquele conhecimento que já está acumulado pela humanidade, que nós usamos, né, para tornar a vida cada vez melhor, mas é o conhecimento novo que a gente também busca e precisa produzir para melhorar o mundo. Eu acho que o momento que nós estamos vivendo, a possibilidade de termos já vacinas à disposição demonstra esse conhecimento novo que chega para fazer a diferença, não é? Maus tratos também são aspectos de má conduta, e, sobretudo quem lida com pesquisa empírica, que envolve pessoas, que envolve animais, né? Qualquer ser vivo precisa ser respeitado como participante de pesquisa, e até para a coleta de dados em um questionário, a gente precisa ter alguns cuidados hoje de respeito aos envolvidos. Então, tudo isso tem a ver com a nossa conduta. E, claro, depois todos os aspectos relacionados à desonestidade de forma geral. Então, as falsificações de resultados, fabricação de dados para colocar, incluir em relatos de pesquisa, manipulação também nas interpretações estatísticas, né? É muito fácil enviesar o resultado de uma pesquisa com a manipulação da amostra, né? Então, e as questões mais comuns, a cola,
e é o aproveitamento, a facilitação de vantagens nos processos de aprendizagem através do recurso a outros, e as fraudes autorais, que cabe o plágio, mas também as autorias que não são convencionais, né, nos processos de publicação. Então, quando a gente está falando de má conduta, eu acho que abre um guarda-chuva aqui de situações que requer atenção. E pensar nisso tudo é bem desafiador, né? E todas elas, a gente pode pôr dentro desse rótulo aí de práticas que são individualmente reprováveis e socialmente inaceitáveis, né? São coisas que a gente constata e a gente socialmente considera que não são aceitáveis, né? E o que a gente vai pensar é, bom, isso é responsabilidade de quem? Quem é que tem que resolver isso? Inicialmente, a gente pode pensar, bom, é responsabilidade de cada um, né, da pessoa. Mas, acho que aqui a gente precisa ampliar um pouquinho. Há 10 anos, quando eu comecei a estudar esse assunto do plágio, uma necessidade acadêmica, um dos primeiros trabalhos que eu publiquei foi esse, que saiu na Revista Brasileira de Educação, e ele surgiu como resultado de uma surpresa que eu tive de ver a questão do plágio acontecendo dentro da universidade, e procurar informações e orientações sobre isso e não encontrar aqui no nosso país produção científica e publicações sobre isso. Então eu olhei para fora do nosso país, e isso foi surpreendente, porque eu comecei a ver que em todos os continentes havia trabalho consistente em relacionado ao plágio. E eu notei que aqui no Brasil, eu selecionei as melhores instituições de ensino superior na época, de acordo com o ranking internacional, e eu olhei no site dessas instituições e eu fui ticando aquilo que elas faziam e consegui categorizar em algumas áreas de ações. Para nós aqui, eu quero que vocês olhem só nessa primeira coluna, que é a coluna das medidas institucionais, que tinha uma série de medidas tomadas, eu vou detalhar a seguir, mas, em primeiro lugar, eu quero que vocês vejam, quando a gente olha para as instituições de ensino norte-americanas, você vê que praticamente todas elas tinham um conjunto bem consistente de medidas. Na Europa, nas instituições da Ásia, algumas coisas, nas instituições da Oceania, né, da Austrália, muitas ações. Na África, também, né, trabalho bacana feito por algumas instituições de ensino superior lá. E aqui no Brasil, que eu fiz o comparativo com o Brasil, as 3 melhores instituições de ensino superior na época do estudo, em 2011, essas 3, eu não encontrei nenhuma medida como essas relacionadas à questão da integridade acadêmica, especificamente em relação ao plágio. Bom, a partir desse levantamento internacional, algumas coisas que na época eu vi e que existem até hoje. Por exemplo, este Manual do Estudante do MIT, essa edição aqui é a edição vigente atualmente, né? A edição de 2020, 2021. Na época do estudo, eu consultei a edição de 2011. Passado 10 anos, eles mantêm, né, isso disponível no site deles, a fonte está aqui. Esses slides eu falei para a Camila que ela pode depois disponibilizar para vocês, tá? Para vocês recuperarem a fonte. E interessante que logo aqui na apresentação do manual para os alunos, olha que interessante, o MIT prevê que você prosseguirá seus estudos com propósito e integridade. Então, a pedra angular de qualquer bolsa de estudos em todas as disciplinas acadêmicas é a honestidade. O MIT espera que você faça tudo aqui honestamente, seja resolvendo um problema de matemática, escrevendo uma pesquisa ou artigo crítico, ou fazendo um exame, uma prova. Então, é interessante ver, né, uma instituição reconhecida no mundo inteiro como de qualidade acadêmica, já tem no manual do aluno, né, um posicionamento na apresentação bastante claro, voltado para esses aspectos que são coletivamente desejáveis, como, por exemplo, a honestidade. E isso eu conheci lá em 2011, falei, poxa, que interessante. Da mesma forma, o manual do aluno da Universidade de Oxford, na época também, em 2011, eu consultei esse manual, e esse manual é o vigente, tá vendo? Quer dizer, passaram-se 10 anos, eles continuam com este documento, com esse manual disponível para todos os estudantes que lá chegam. Tem diversas orientações aqui, como essas aqui, que diz, né, o que vai acontecer com o aluno que cometeu alguma fraude, que cometeu alguma má conduta
E isso é detalhado e com várias fontes de aprofundamento e estudo para o aluno depois não dizer que não sabia. Então, as regras são muito bem estabelecidas nessas instituições e muito divulgadas. Então, esses são alguns exemplos do que se faz fora, né, do nosso país. Há 10 anos eu já tenho visto. Por exemplo, esse outro documento aqui é muito interessante, que é da Universidade de Oxford, esse modelo, mas a Universidade de Cape Town, na África do Sul, também usa, e já é adotado em algumas instituições aqui no Brasil, como por exemplo, aqui na minha, que eu atuo atualmente, que é uma declaração de autoria, né? Quando o indivíduo vai entregar um trabalho, já tem a declaração pronta, e ele só faz um checklist aqui, dizendo que ele concorda e sabe de tudo isso, e no final ele assina como fosse um contrato, que ele fala, olha, eu assumo tudo isso, me comprometo com tudo isso na hora da entrega de um trabalho. Então, essas medidas, elas são práticas já adotadas em outros países e que contribuem para a gente realmente conseguir desenvolver um ambiente de integridade acadêmica. Um outro exemplo bacana, que é o International Journal for Educational Integrity, que é uma publicação científica da Austrália, e que é reconhecida no mundo inteiro hoje, e que periodicamente traz publicações de pesquisadores do mundo inteiro falando sobre o avanço do conhecimento relacionado à integridade acadêmica. Então, quando a gente olha para fora, tem muita coisa interessante que pode servir de inspiração para nós, de benchmarking, ou seja, boas práticas que a gente pode olhar e adotar, e sem culpa de plágio, tá bom? Né? Porque aquelas coisas que são boas a gente precisa imitar e adotar sem erro, porque às vezes parece que tudo é plágio, né? Ah, eu não posso copiar nada. Algumas coisas a gente só aprende copiando, repetindo, né? Por exemplo, aprender a tocar um instrumento musical, a gente vai olhar e repetir exatamente o que o nosso professor ou músico faz, né? E depois, é claro, que a gente vai desenvolver a nossa habilidade de músico autoral, de composição e por aí. Mas essas coisas são importantes porque existem modelos já que a gente pode adotar e que são compartilhados, inclusive recomendados. Olha, adote isso, que isso funciona. Aqui no Brasil, a gente já avançou bastante, vocês sabem disso, a maioria já sabe, desde 2011 tem uma recomendação da CAPES para que os institutos de ensino superior pensem sobre isso e tomem providências. O CNPq e a FAPESP, aqui em São Paulo, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, também tem manuais de conduta, e todos eles dizem praticamente a mesma coisa, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, da importância de nós criarmos e pensarmos na promoção, no estímulo, né, na criação de boas práticas, de condutas acadêmicas consideradas desejáveis. Então, aqui no nosso país, a gente já tem essas orientações e elas começam a ser seguidas por várias instituições. Eu certamente encontraria vários exemplos até das instituições que vocês estão. Aliás, se quiserem depois, mandem para mim, para o meu e-mail. Eu vou ficar muito feliz de, nas próximas apresentações, acrescentar os trabalhos bem-sucedidos que estão sendo feitos no nosso país, em todos os lugares. Por exemplo, aí no Pará, o pessoal do Piauí, o pessoal do Sergipe, assim por diante, o pessoal lá do Paraná, tragam esses exemplos. É importante a gente começar a mostrar isso. Aqui, estou mostrando um pouquinho de São Paulo, né? A Universidade Federal de São Paulo, até estimulado bastante pela FAPESP, já tem um escritório de integridade acadêmica que fomenta as boas condutas. Isso é importante, porque institucionaliza a ação, né? Não apenas cobra do indivíduo ou do pesquisador, mas a instituição reconhece que isso é importante. Aqui, por exemplo, tem a Universidade Federal do ABC, que também criou um escritório de integridade em pesquisa. Então, a universidade institucionalizando a preocupação com isso e criando mecanismos e regulações orientadas para o cultivo e o desenvolvimento de uma cultura de honestidade e de outras boas práticas na academia. Então, só alguns exemplos. Aqui, na instituição que eu atuo, tem uma campanha bastante consistente relacionada ao plágio, especificamente, por exemplo, né, esse cartaz. Atualmente, eu atuo também aqui num colégio de ensino médio, os alunos estão fazendo a produção de um manual antiplágio criado por eles, né, os alunos do ensino médio, e isso tem um motivo que eu vou dizer na sequência, porque é importante também envolver os próprios alunos na produção desses materiais.
Então, tudo isso são bons exemplos aqui. O pessoal lá da PUC do Rio, um colega esteve lá e mandou, ó, Marcelo, a foto que está aqui no campus instalada, né, de uma faixa. Isso já foi há algum tempo e é bem interessante, né, na faixa escrito que está aqui do lado, né, transformei trabalho de terceiro e quinto período em monografia e não citei, não me formei. Uma maneira bem humorada de tratar sobre essa questão da fraude autoral, por exemplo, para estimular a reflexão e a preocupação dos envolvidos. É claro que de uma forma bastante coercitiva, né, mas não deixa de ser também uma maneira efetiva de incentivar ou estimular as boas condutas. Eu vou aprofundar isso na sequência. A Universidade Federal Fluminense tem essa cartilha bastante antiga, muito interessante, recomendo várias vezes, ela está disponível na internet também, essa cartilha que dá orientações sobre, por exemplo, a questão do plágio. É um material muito útil que contribui para o desenvolvimento da boa escrita, de acordo com as regras convencionadas no nosso país, por meio da Convenção Brasileira e das convenções mundiais também, porque não difere muito, né? Aquilo que é plágio aqui no Brasil é plágio em qualquer lugar do mundo, do ponto de vista acadêmico. Bom, isso é o que existe um pouquinho institucionalmente falando, mas as questões de conduta acadêmica dizem respeito, por um lado, à importância da instituição se posicionar em relação a isso, que é o que nós vimos agora, internacionalmente e localmente, mas também diz respeito aos membros da comunidade acadêmica, como, por exemplo, os professores. Então, não adianta a gente achar que o plágio, por exemplo, é um problema do aluno, ele é um problema de todos nós. Né? Não dá para a gente fazer uma caça às bruxas, achando que o culpado é só o aluno. Tem a ver com nós também, que somos professores. Então, algumas coisas que é importante, por exemplo, é a gente não supor que todo mundo sabe o que é má conduta e que isso já está posto. É preciso sempre retomar e falar sobre esse assunto. É sempre importante manter o cultivo de aprimoramento. Faça uma abordagem positiva sobre o tema, né? No sentido de não criar um julgamento, porque, por exemplo, em relação a algumas práticas que são consideradas más condutas, muitas vezes o envolvimento se dá de forma não intencional, por desconhecimento, e não é apenas por má fé. Então, falar de uma maneira aberta e positiva contribui para o aprimoramento, para o conhecimento, e isso leva depois a boas práticas. Mas é preciso também, né, falar que a má conduta, seja ela qual for, né, a desonestidade, a cola, o plágio, é considerada uma prática reprovável e não aceitável. Aliás, tem publicações já sobre isso, mostrando que quando o professor assume claramente que não compactua e não aceita, por exemplo, alguns tipos de fraudes, isso tem um efeito desestimulador muito importante na audiência. Então, falar, deixar claro que não compactua com isso faz diferença. Para os professores, em geral, uma coisa importante pode-se pedir todo tipo de lição e trabalho que achar importante no desenvolvimento do conhecimento do aluno, mas tudo aquilo que foi pedido precisa ser lido e dado feedback, porque o aluno também desanima de perceber que ele faz muito trabalho, faz muito exercício e o professor não dá um retorno. Então, acaba passando a impressão de que aquilo não serve para nada ou que o aluno está produzindo um material que não está sendo visto. Daí, isso pode gerar a cópia, a reprodução. Outras coisas que a gente percebe que são também importantes é dar os bons exemplos, né? Falar o que é que pode vir de benefício de fazer a coisa certa. E, por exemplo, escrever bem e com fundamento, isso pode contribuir bastante para o desenvolvimento não só científico, para o aluno que tem essa perspectiva na carreira, mas até profissional, para o aluno que depois vai atuar no mundo corporativo, do ponto de vista das capacidades, das habilidades de competência informacional. Isso é válido para qualquer área, em qualquer circunstância, não só para quem está no âmbito acadêmico. E outra coisa importante é usar os bons exemplos, não apenas os bons exemplos, né? É bacana contar coisas que deram certo e que foram exemplos positivos, e também até situações que causaram um certo constrangimento e que precisam ser observadas para as pessoas perceberem o que se deve e o que não se deve fazer, né?
E, sem dúvida, que uma coisa que eu vou ressaltar já indo para o final da minha apresentação, que é preciso deixar claro quais são as regras e as punições relacionadas a quem acaba infringindo aquilo que é combinado institucionalmente. Bom, em relação aos estudantes, é claro que há também algumas demandas que são importantes para cultivar um ambiente intelectualmente virtuoso, né, ou academicamente virtuoso. E isso aqui é uma citação do professor Donald McCabe, que foi um dos precursores no desenvolvimento da integridade acadêmica nos Estados Unidos, na década de 1990. Ele foi o fundador do National Center for Academic Integrity, e que até hoje é um órgão disseminador de conhecimento sobre integridade científica e produtor de conhecimento sobre integridade científica no mundo. Nos anos 90, ele começou a criar um movimento chamado de Honor Code Movement, que era um movimento de criação de códigos de honra por estudantes, né? E ele pesquisou e percebeu que naquelas instituições onde os alunos eram envolvidos na produção de regras relacionadas à integridade, à honestidade acadêmica, o resultado era muito maior na aceitação e no seguimento dessas normas pela comunidade dos estudantes. Ele chegou a observar que muitas escolas que tinham esses códigos de honra criados pelos alunos tinham resultados acadêmicos surpreendentes. Por exemplo, o fato de não precisar de alguém aplicando prova. Os alunos faziam as provas sozinhos, por quê? Porque havia uma coisa durkheimiana de controle social dos próprios pares. E aí a trapaça, por exemplo, acabava sendo uma coisa dissuadida porque os colegas não queriam se envergonhar diante dos colegas. Olha que interessante. Essa foi a Universidade de Maryland, quando o professor Donald McCabe fez estudos também. Então, interessante que essa observação feita até por outros pesquisadores depois, né, que conseguir desenvolver uma cultura acadêmica por pares tem um efeito, um resultado muito mais positivo do que apenas uma cultura acadêmica baseada na ameaça do controle ou da punição. Embora isso também seja importante, mas quando se envolve a comunidade acadêmica na produção disso, especialmente os estudantes, que são a grande maioria, o resultado pode ser bem interessante. Bom, então, indo já para o final aqui da apresentação, para dar a oportunidade para vocês falarem, quando a gente fala de cultura de integridade acadêmica, é uma responsabilidade de todos os envolvidos, né? Dos estudantes, dos professores, dos colaboradores, dos gestores e da instituição, de forma geral. Não dá para pensar como sendo um problema só de aluno e os outros fossem reféns ou vítimas de práticas de má-fé dos estudantes. Isso é um equívoco. E é algo que diz respeito, inclusive, à sociedade, né? Nós vivemos num país bastante desafiador em relação a essa questão da integridade, da desonestidade, porque a gente tem, inclusive, né, padrões culturais já que são quase que naturalizados, por exemplo, como o jeitinho brasileiro, que é uma forma de a gente levar alguma vantagem contando com a ajuda dos amigos, que é uma forma desonesta de ter algum privilégio, né? Então, socialmente, a gente precisa lidar com 3 coisas que são desafiadoras e que a gente pode cuidar disso do ponto de vista local, né? Já que a gente não muda tão rapidamente a sociedade. A primeira coisa é a questão da oportunidade, né? A ocasião faz o ladrão. Então, sem dúvida, cuidar das questões que favorecem a oportunidade de práticas desonestas precisam ser cuidadas. E aí, a gente faz isso por meio de criação de recursos, uso de ferramentas, rotinas que diminuam a chance de criar-se oportunidade para a prática de uma conduta, seja ela qual for. Então, vamos pensar, por exemplo, numa situação de intimidação. Se nós criamos canais de denúncia ou de ouvidoria, isso é um recurso, é um procedimento dissuasivo de práticas de intimidação, porque a oportunidade disso já fica comprometida com canais de pedido de ajuda, seja por quem for. E assim por diante, né? Outra coisa importante é a gente ter procedimentos para não deixar as más condutas se banalizarem, porque daí fica parecendo que, olha, todo mundo faz e não acontece nada. Aliás, a impunidade é outro problema, né? Quando as pessoas cometem atos de corrupção, de desonestidade, de má prática, e não acontece nada, isso se torna normal, né? Todo mundo faz
e não acontece nada. Então, eu acho que essa situação tríplice aí, ela é bastante preocupante e requer muita atenção da gente do ponto de vista local, para a gente conseguir realmente criar um ambiente de integridade. Bom, mas, além de a gente ter controle sobre essas questões, do ponto de vista das regras e das sanções, né, porque a impunidade requer justamente regras e aplicação de sanções, eu acho que uma coisa importante é realmente a gente criar um ambiente que favoreça a honestidade, o respeito, a responsabilidade e o comprometimento com o bem comum, que vai além das regras das sanções. Como fazer isso? Olha, como eu falei no slide anterior, eu acho que as pesquisas do professor Donald McCabe, com o grupo de estudos dele, é um bom exemplo disso, né? E o segredo, talvez, o mais importante e o que requer maior atenção de todos nós, é realmente cultivarmos ambientes academicamente virtuosos. Esse é o segredo e tem a ver com uma série de recursos, de procedimentos e práticas, mas tem a ver com o envolvimento de todos os participantes da comunidade acadêmica, estudantes, professores, colaboradores, gestores, enfim, da instituição como um todo, por meio dos recursos que alguns deles eu sinalizei aí. Bom, esse é o comentário que eu queria fazer hoje aqui para vocês, e termino a apresentação por aqui, vou passar a palavra aos organizadores para dar continuidade, e depois fico à disposição para aprofundar algum desses aspectos a partir das perguntas e dos comentários que vocês farão. Desde já, obrigado pela participação, ficam aqui alguns canais de contato para vocês falarem comigo, as referências da apresentação, e obrigado por enquanto. Obrigado, professor Marcelo, obrigado a todos. Eu já tomei nota aqui, professor, de alguns comentários, mas eu prometo que se fizer uso deles no futuro, eventualmente, possivelmente eu vou citar a fonte, tá bom? Você sabe, viu, César? Vou pegar o gancho aí. E por que é importante citar a fonte, viu? O professor Donald McCabe, infelizmente, ele fez a passagem há alguns anos, né? Então, certamente ele não vai brigar pela autoria, viu? Mas, certamente, se você falar de algumas coisas dessas e citar o Donald McCabe, no mundo inteiro vão falar, isso é importante, porque ele é conhecido no mundo inteiro. Então, mais do que atribuir a ele, né, o fato de ser dono do conteúdo, da ideia, a hora que você citá-lo vai ser respeitado, viu? O pessoal fala, poxa, tem credibilidade. Obrigado pela sugestão, professor. Vou seguir a risca. Mas, bom, professor Marcelo, a todos os presentes, continuando aqui, na minha breve fala, vou compartilhar minha tela com vocês. A ideia agora, a minha ideia é falar um pouquinho sobre como recursos tecnológicos podem apoiar esse processo de fomento de uma cultura de integridade acadêmica nas instituições, né? Isso tudo muito baseado na experiência prática que eu, como representante da Turnitin, claro, como um todo, temos, né? Se a gente pensar em alguns números, nós somos uma empresa de tecnologia, né? Que tem mais de 14 mil parceiros mundo afora, né? E alguns milhões aí de alunos e professores usuários das nossas ferramentas. Então, tudo que eu vou falar aqui é muito baseado nesse universo, tá? Para quem não conhece a Turnitin, nós somos uma empresa de tecnologia que basicamente desenvolve ferramentas de avaliação e verificação de similaridade, comumente conhecidas como softwares antiplágio. A gente não gosta muito desse rótulo, tá bom? E um dos objetivos da minha fala aqui hoje é desmistificar um pouquinho essa ideia de antiplágio e mostrar, basicamente, como a gente trabalha, né? Então, se avançarmos um pouco, quando alguém, uma instituição procura a Turnitin, eu diria que a necessidade mais premente é a verificação de similaridade e muito plágio, né? E eu mostro para vocês uma pequena imagem em que, basicamente, a gente compilou aqui 12 tipos de trabalho não originais mais frequentes. É evidente que esse não é um rol exaustivo, né? E eu diria que o grande desafio de empresas como a Turnitin é de conseguir dar conta de acompanhar as novas práticas. Se a gente pensar, por exemplo, nos anos 90 ali, quando a Turnitin surge, quando os softwares de verificação de similaridade surgem também, e quando a gente começa a ver um uso mais disseminado da internet, principalmente entre alunos e tudo mais, eu diria que a gente tinha práticas talvez hoje consideradas menos sofisticadas de produção não original.
né? Algo como, por exemplo, o copiar e colar, o conluio, alunos, né, distribuindo o trabalho entre si ou fazendo trabalhos em conjunto e apresentando como se fossem produções originais, né, coisas que acabaram ficando muito mais fáceis com, por exemplo, um e-mail. É muito mais fácil você enviar um trabalho para um colega, para que ele o copie, por exemplo, do que imprimi-lo, levá-lo debaixo do braço e deixar na portaria do prédio para que o seu colega leia e, eventualmente, se aproprie de partes indevidas, né? À medida que o tempo passa, isso vai ficando mais difícil. Se vocês olharem para essa régua, no canto esquerdo a gente tem um extremo de formas de plágio, talvez as pioneiras, pelo menos as pioneiras a serem identificadas, as menos sofisticadas. E na ponta extrema, a gente tem as formas mais elaboradas de produção original que a gente observa hoje, como, por exemplo, compra e venda de trabalhos. Se vocês olharem no íconezinho bem ao lado de compra e venda de trabalhos, software de modificação de texto, né? Hoje em dia, basicamente, essas empresas que comercializam esse tipo de serviço usam essas ferramentas que são trituradores de texto, né? Via de regra, eles quebram textos existentes em pedacinhos, reagrupam de forma a fazer com que pareçam originais e utilizam também alguns recursos como substituição de palavras, uso de sinônimos e tudo mais. As ferramentas da Turnitin, esses softwares de verificação, identificam esse tipo de coisa, tá? E é um desafio cada vez maior para a gente identificar as novas, né? Eu tenho certeza de que nesse exato minuto em que eu estou falando com vocês, alguém no mundo está pensando em uma nova forma de burlar essas ferramentas, né? Então, é uma corrida constante aí contra a criatividade das pessoas. Bom, hoje, como as universidades em geral, principalmente as nossas parceiras, eu estou falando desse universo das nossas parceiras, universidades e escolas também, a gente trabalha muito com educação básica, utilizam as nossas ferramentas. A gente consegue pensar hoje em dois grandes grupos, tá bom? Eles não são absolutamente apartados um do outro, tá? Aliás, muitas vezes eles se comunicam. Existe um fluxo de trabalho, eu diria, considerado tradicional. É o que historicamente se fez, né? A gente ensina usando softwares de verificação de similaridade. Então, a primeira característica desse fluxo tradicional, identificar plágio, né? A instituição de ensino busca isso, essencialmente, né? Ele tem geralmente um caráter punitivo, então você busca o plágio para puni-lo, seja com uma reprovação, com algum tipo de procedimento administrativo, enfim, aí existem vários tipos, tá bom? Um fluxo de trabalho que costuma ser muito centralizado, é muito comum que essa verificação fique na biblioteca, né? As bibliotecárias e bibliotecários acabam tendo aí uma carga grande de trabalho, tendo que verificar trabalhos, geralmente os trabalhos de conclusão de curso, né? Então, os TCCs, teses, dissertações, por aí vai. E um uso dessas ferramentas que é completamente apartado da sala de aula. Como eu falei agora, ele, por exemplo, pertence à biblioteca. Então, ele não tem nenhuma utilização ao longo do processo de feitura, por exemplo, de um trabalho de conclusão de curso. Tá? E algo muito comum aqui, nesse fluxo tradicional também, quando a gente pensa em plágio, são instituições de ensino atribuindo percentuais toleráveis de similaridade. Né? Algo que, enfim, é passível de críticas, existe um lado muito prático, mas também é muito complicado a gente pensar em percentuais quando a gente analisa grupos distintos, né? Então, por exemplo, um número aleatório, 20% de similaridade identificado num aluno de doutorado, será que ele realmente tem a mesma gravidade de 20% de similaridade identificados no trabalho de um aluno da graduação ou do ensino médio? Então, são questões que a gente tem que levar em conta quando a gente pensa em percentuais de similaridade. Avançando um pouquinho, o que eu chamo aqui de fluxo mais recente, é algo que realmente começou faz menos tempo, ainda vem tomando corpo e, de certa forma, eu diria que uma prática de trabalho muito estimulada pela Turnitin, tá bom? Primeira delas, e muitas instituições de ensino vêm tomando consciência disso, de que os softwares verificam similaridade, a gente não verifica plágio. Quem verifica plágio é a instituição de ensino. O que essas ferramentas dão para as instituições de ensino? Insumos. Então, pensando especificamente em uma ferramenta da Turnitin, ela, por exemplo, ela se chama Originality, é o nome dela.
ela permite à universidade verificar similaridade em 4 níveis. O primeiro deles, percentual de similaridade. Eu estou simplificando bastante aqui, tá? Se a universidade, por exemplo, achar que há indícios de plágio nesse trabalho, você consegue subir um degrau e verificar, por exemplo, manipulações de texto. Eu posso dar alguns exemplos para vocês. Textos citados na íntegra. Então, em tese, eles não seriam identificados pelo software. O que mais? Caracteres ocultos. Então, em vez de escrever um período separando as palavras, utilizando espaços, eu utilizo letras, caracteres em branco, então, invisíveis a olho nu. Dessa forma, eu transformo uma frase em uma única palavra não existente em nenhuma língua. Então, em tese, o software não identificaria, mas eles identificam. A gente consegue subir mais um degrauzinho, metadados. Então, por exemplo, verificar onde esse trabalho foi salvo, em que formato. Então, acho que chamaria muita atenção de uma instituição de ensino ver que determinado trabalho começou sendo salvo no Brasil no formato A4. De repente, ele passou para uma edição em Portugal e em formato carta, e termina sendo editado em Angola em A5. É, né, um trabalho cosmopolita, um trabalho que viaja. Então, isso, né, dá mais insumos aí para a instituição. E, por fim, uma última camada hoje em dia, a gente já consegue fazer isso, identificar padrões de escrita do mesmo aluno ao longo do período em que ele permanece na instituição de ensino. Coisas como, por exemplo, seleção vocabular. Esses 4 degraus somados permitem à instituição de ensino, se não ter certeza de que houve plágio, chegar muito, muito perto disso, né? O que a gente tem observado muito também hoje em dia é um caráter mais formativo do uso dessas ferramentas, né? Se tradicionalmente elas são usadas para verificar trabalhos final de um curso, fora do currículo, hoje em dia a gente já observa muito professores e alunos usando essa ferramenta de forma rotineira. E algumas ferramentas, a gente tem uma, por exemplo, que se chama Draft Coach, permitem, por exemplo, que o próprio aluno, enquanto redige o seu trabalho, verifique similaridade. Então, alguns impactos disso. Primeiro, o próprio aluno pode se corrigir. Ele pode verificar que não citou corretamente e ajustar na hora. Ele pode também encontrar alguma fonte interessantíssima, mundo afora, de algo que foi publicado que interessa a pesquisa dele ou ao trabalho dele, estudar. E se a gente pensa, por exemplo, na pós-graduação, os pesquisadores, eles podem descobrir universidades e pesquisadores em outro lugar do mundo que estão desenvolvendo uma pesquisa na mesma área. E isso abre possibilidades de cooperação que são fantásticas, né? E avançando um pouquinho, um fluxo mais descentralizado, então aí professores e alunos envolvidos na rotina de verificação desses trabalhos à medida que eles vão sendo feitos e, por consequência, o software de verificação de similaridade integrado às práticas de sala de aula e não mais destacado apenas, por exemplo, na biblioteca. Tá bom? Então, isso são movimentos que a gente vem observando aí ao longo dos últimos anos e acho que a tendência é que cada vez mais a gente caminhe para o quadrinho da direita, né? E, por fim, só para concluir aqui, antes de abrir para perguntas e respostas, aliás, eu estimulo todos a perguntarem aí no chat, no quadrinho de perguntas e respostas, porque a gente está caminhando para ele. Eu queria mostrar para vocês um dado estatístico de uma pesquisa que a gente fez, uma pesquisa da Turnitin, com um universo de mais ou menos 10 mil instituições parceiras e cerca de 2 milhões de alunos envolvidos. Esses alunos submeteram um trabalho para revisão em uma ferramenta de verificação de similaridade em 5 momentos. E olhem que interessante, deixa eu avançar aqui para o gráfico. Se vocês olharem para as linhas amarela e azul, esses foram os alunos cujos trabalhos apresentaram maior percentual de similaridade na primeira verificação. E a gente tem uns percentuais bem altos aí, né? Qualquer coisa em torno de 40% ali na linha azul, chegando aos 80% na linha amarela. Esses alunos, já na segunda verificação de similaridade, viram os percentuais despencarem e depois diminuindo de forma um pouco mais amena, mas baixando, uma tendência de queda, né? O que isso mostra? Algumas coisas. Primeiro, que a possibilidade de permitir ao aluno mais de uma única verificação, né, não sentenciar o aluno no momento da entrega dos trabalhos finais, talvez seja uma boa ideia, porque os índices de similaridade tendem a baixar e, no final das contas, é isso que a gente quer.
Como isso foi feito? O meio do caminho é muito variado, né? Talvez entre essas duas entregas, o professor simplesmente tenha conversado com o aluno e ensinado o aluno a citar. Isso pode ter acontecido. Talvez o docente tenha observado o plágio, tenha dado uma bronca no aluno, e o aluno foi lá e sanou de alguma maneira aquilo, né? Mas tudo isso para dizer que isso, de certa forma, corrobora o que eu falei um pouquinho antes, que é a visão da Turnitin, de que é importante enxergar similaridade com dissimilaridade. As universidades, as instituições de ensino em geral, são elas que identificam plágio, não somos nós, nem as ferramentas, e talvez abrir o horizonte aí para um uso mais formativo, integrado dessas ferramentas, tá bom? E eu encerro minha fala por aqui, vou parar de compartilhar, e acho que podemos ir para perguntas e respostas. Muito obrigada, professor Marcelo, muito obrigada, César. Recebemos aqui perguntas interessantes, vou compartilhar com vocês, para que nós possamos responder as dúvidas da nossa audiência. Temos aqui a pergunta da Elizabeth Grillo. Ela pergunta o seguinte, para o professor Marcelo: a má conduta pode ter sua origem nos valores, princípios morais, éticos de cada indivíduo, que o torna um personagem, por exemplo, da fábula Os Cegos e o Elefante? Ou seja, uma visão curta do universo e achar que está atuando de forma não reprovável? Olha, essa é uma excelente pergunta, né? Dá para um curso inteiro de aprofundamento sociológico, filosófico, e é bem complexa, porque interessante, né? Até mesmo nos escritos bíblicos a gente tem referência relacionada a isso, né? São Paulo, numa das cartas, dizia: olha, eu não faço aquilo que eu quero e faço aquilo que eu não quero. E o santo vivia esse dilema, né, de agir de forma errada, embora não quisesse fazer isso. Então, realmente é uma questão que a resposta não é simples, porque se fosse, a gente teria superado esse problema na humanidade, né? Tem diversos fatores envolvidos, mas certamente até questões culturais, dizem muito em relação a isso, naquelas sociedades onde as práticas consideradas reprováveis por outras são assumidas como normais, naturais. Então, tem questões culturais interessantes que podem justificar em alguns lugares algumas práticas e reprovar em outras, e do ponto de vista pessoal também, né? Aquilo que o indivíduo, o sujeito acha que não é ofensivo, que não está errado, sem dúvida para ele acaba se virando uma rotina e um hábito, porque não há nenhum senso interno de autocontrole. Mas, sem dúvida, né, socialmente, o Emile Durkheim contribuiu bastante com a questão da reflexão sobre o desenvolvimento moral, e a coletividade exerce um papel importante do ponto de vista do ajustamento das condutas. A coletividade, quando reprova algumas práticas, certamente influencia nos comportamentos dos indivíduos. E esse estudo do Donald McCabe, por exemplo, mostrando a importância dos New Honor Codes Movement, que é o fato de estudantes fazerem os códigos, como isso impacta nos colegas, e talvez até por essa dimensão de coerção social, né, dos colegas falar, poxa, aqui é o meu colega, né, não é a instituição, não é o professor, não é o diretor, é o meu colega que vai ficar chateado com a minha má prática. E esse aspecto, viu, vou terminar a fala aqui, o professor é fogo, se empolga, né? Começa a falar, se empolga. Mas, por exemplo, até mesmo na Ética Nicômaco, do Aristóteles, existe uma coisa que é interessante que ele fala lá, que a prática da ética, a vida ética, ela está muito relacionada ao desejo de não decair em relação à admiração do outro. Então, enquanto o outro, para você, é algo importante, é alguém que você não quer decepcionar, a sua conduta tem um controle, uma âncora externa importante, né? E quando o outro deixa de ser importante ou se torna irrelevante para você, quando você não se importa com ele, com o que ele vai pensar sobre você, tanto faz o que você faz ou não faz, né? Então, acho que esses controles externos são importantes, sim. Mas, boa pergunta, viu? Cabe estudo e aprofundamento, viu? Obrigado. Obrigada, professor. Tem uma pergunta aqui para o César. A Milena está perguntando: existe um percentual para um artigo ser considerado plágio, César?
Olha, Milena, esse assunto é polêmico. Professor Marcelo, depois eu até quero saber a opinião, porque eu sei que isso é um clássico. Perguntam muito isso para a gente na Trinity. Eu diria o seguinte, e talvez seja um indício, né? Percentuais escandalosos, né? 50%, talvez digam, sejam merecedores de análise. Essa seria a minha resposta, tá? Até porque o percentual, ele esconde algumas coisas. As ferramentas de verificação de similaridade apresentam percentual de similaridade de acordo com a extensão do texto. Então, quanto maior que esse texto for, né, enfim, isso tem impacto no percentual que vai aparecer. Então, duas coisas. Primeira delas, saber exatamente o que esperar de cada grupo sendo analisado, foi aquilo que eu falei anteriormente, né? Um aluno de educação básica, do ensino médio, do ensino fundamental e da graduação, está aprendendo a escrita acadêmica. Talvez a gente tenha que ser um pouquinho mais tolerante com percentuais de similaridade elevados nesse grupo, se compararmos, por exemplo, a um pós-doutor, né? E ter muito cuidado também com o que esse percentual diz, né, em relação à extensão do texto. Talvez você tenha um percentual bem pequenininho, mas de algo copiado na íntegra. Talvez você tenha um percentual super alto de pequenas ocorrências insignificantes de frases comuns. Então, tudo isso para dizer que deve ser levado em consideração, sim, mas não escrito na pedra, né? É necessário matizar um pouquinho. Obrigada. Professor, você quer fazer algum comentário? Posso fazer, sim. Em relação a isso tudo que o César falou, é interessante, precisa ter um olhar bem ponderado em relação a essa questão do percentual, e às vezes até porque o percentual de similaridade não é plágio, às vezes o percentual indicado de identidade de texto é aceitável do ponto de vista das convenções, e quando não é, também tem que levar em consideração os aspectos dos envolvidos, a extensão, né? Mas, em relação, por exemplo, ao autoplágio, já existe publicações científicas e já existe, por exemplo, instituições e editores que admitem um percentual que varia de 30% a 40% de autoplágio aceitável. E por que isso? Porque em algumas áreas de pesquisa, por exemplo, a reprodução de métodos é uma coisa bastante rotineira, porque certos pesquisadores usam sempre, né, no campo das ciências naturais, os mesmos métodos de experimento, alguns usam as mesmas técnicas estatísticas de análise, então são questões repetitivas dentro do processo de investigação. Por isso que já há estudos publicados que falam que a redundância de certas partes do texto deve ser considerada aceitável entre 30% e 40%. Mas a dica sempre é, se você for publicar em um determinado periódico científico, ou se você está estudando em uma instituição de ensino nacional ou internacional, é ver naquela instituição, naquele periódico, quais são as regras, o que pode e o que não pode, o que é aceitável e o que não é. Tá? Isso é sempre fundamental. Obrigada. Tenho aqui mais uma pergunta para você, professor, do Edson Nunes. Ele fala o seguinte: de maneira prática, como um professor, a despeito de sua instituição não se importar muito com a prática da similaridade em produção acadêmica, pode iniciar o enfrentamento da questão? Sem dúvida. Eu acho que isso até é uma coisa bem mais frequente do que as regras institucionais, pelo menos aqui no país, ainda que a gente já tem um longo caminho a percorrer. E daí, sem dúvida, né, que o professor estabelecer alguns pactos pedagógicos, contratuais, disciplinares com a sua turma é importante, não é, no andamento das suas atividades disciplinares. Como eu disse antes, né, falar que não concorda com certas práticas de má conduta, que considera isso inaceitável, isso tem um efeito estimulatório importante. Agora, é claro, né, se o professor, por exemplo, estabelecer algumas sanções que são contraditórias ou não são respaldadas pela instituição, ele pode ter um problema, né? Por exemplo, ele falar assim, olha, se acontecer plágio nos trabalhos que vocês me entregarem, pode se considerar reprovado na disciplina. Talvez isso não tenha um respaldo da instituição. Então, é importante também ter essa convergência para o professor manter a consolidação dos encaminhamentos das sanções de acordo com a coordenação, com a direção da instituição onde ele está.
Mas, importante, sim, a partir do trabalho do professor que está na linha de frente com os alunos, né, com os estudantes, com os pesquisadores, ter alguns posicionamentos, algumas regras claras, pactuadas antes, no início das atividades, dos processos de estudo e pesquisa. Obrigada, professor. Tem uma pergunta aqui para o César. César, é o Odair Fernandes que está fazendo a pergunta. E a questão de cópia ou alteração de figuras já publicadas? A Turnitin está preparada para detectar esse tipo de problema? Algumas ferramentas sim, tá? Eu esqueci o nome, acho que é Edson, não é? O professor Edson perguntou. Depende da ferramenta, tá? Algumas ferramentas hoje em dia, sim, da Turnitin são capazes de detectar a reprodução de figuras e imagens em geral, tá bom? Então, isso já acontece hoje sim. Obrigada, César. Depende da ferramenta. Temos aqui uma pergunta da Daniela Veloso para o professor Marcelo. Como falar sobre o assunto plágio e não deixar os alunos amedrontados, com medo de escrever e serem acusados de plágio? Bom, muito bem, Daniel. Olha, eu já em alguns momentos, né, falei e escrevi que existe, por um lado, uma presunção do esclarecimento sobre plágio, porque parece que todo mundo sabe o que é plágio, né? Poxa, quem não sabe, né? Copiar e colar, né? E apresentar como se fosse seu, isso é plágio. Mas o plágio é muito mais do que isso, né? Ele é mais complexo, ele é mais abrangente, a gente não vai tratar disso aqui nesse momento. Mas eu acho que precisa falar, viu, Daniela? E tocar no assunto e falar sobre plágio mesmo, que acontece, porque é uma prática muito mais frequente do que a gente imagina. A gente tem indícios de que isso acontece em cada 4 publicações de 10 pesquisadores profissionais. Então, você está vendo que é um índice alto entre pesquisadores profissionais. Tem estudos internacionais mostrando, inclusive, que chega a 6 em cada 10. Na última Conferência Mundial de Integridade Acadêmica, que aconteceu há um ano na Coreia do Sul, teve trabalhos submetidos com plágio, né? Cerca de 8% dos trabalhos submetidos tinham plágio. E por quê? Porque as pessoas agiram de má fé? Não. Por erro, por equívoco, por acidente, né? Por não saber que aquilo é plágio. Então, precisa falar, e as pessoas vão, talvez, ficar assustadas e preocupadas. Isso, no início, tem, talvez, um efeito um pouco imobilizador, porque pode causar nas pessoas o medo de escrever, mas, por outro lado, é muito difícil cometer plágio, viu? Eu, como a Camila falou no início, tem um canal que eu criei no YouTube para divulgar informação sobre isso, tem uns vídeos já postados, e eu coloquei lá já um vídeo como é difícil cometer plágio, né? E isso tem técnica, inclusive, que justifica do ponto de vista da linguística, que é quase que impossível a gente reproduzir algo que alguma outra pessoa já escreveu pelo princípio da unicidade do enunciado, que eu não vou explicar agora aqui, mas pode falar, viu, Daniela, sobre plágio com os alunos, vai causar um impacto no início, mas depois com conhecimento e estudo, isso vai se tornar uma coisa a ser superada e não algo a se tornar um imobilizador, tá bom? Estamos recebendo bastante perguntas, estamos também caminhando para o final, quero agradecer a participação de todos. Tenho mais uma pergunta aqui para o professor Marcelo. O Daniel está perguntando, professor, se é mais difícil combater a desonestidade acadêmica no ensino remoto do que no ensino presencial, ou se são realidades diferentes. Bem interessante, viu, Daniel? O assunto do plágio no meio acadêmico, ele, sobretudo a partir dos Estados Unidos, desde a década de 1960, que se tornou um assunto preocupante, e um pouco tem a ver, por que se tornou preocupante? A plágio existe desde o século I a.C. Por que só na década de 1960 começou a ser um problema no âmbito acadêmico? Porque, na verdade, começou a aparecer mais. E por que começou a aparecer mais? Por causa da internet, né? E por meio dos recursos de informação e comunicação. Você vê, o computador pessoal, comercialmente, passou a ser vendido pela Apple em 1984. Então, quer dizer, é muito recente. Então, a questão do plágio, da reprodução textual, ela se desenvolveu e cresceu muito por conta da internet e do computador. Então, hoje, que a gente está num ambiente, por exemplo, de estudo remoto, isso tem a ver, isso influencia? Sem dúvida, viu? Sem dúvida que influencia e favorece, e ocorre mais, tá? Tem a ver, porque isso
tem a ver com a origem até do aumento da ocorrência do plágio, isso está certo. E aí o que fazer? Bom, é uma bateria de atividades, né, que envolve isso, os alunos, os professores, o posicionamento da instituição, tudo isso, né? Tá certo, professor. Infelizmente, chegamos no nosso tempo final. Foi um excelente debate, contamos com uma participação muito grande da audiência, quero agradecer a todos e, mais uma vez, agradecer a excelente contribuição do professor Marcelo, nos enriqueceu muito nessa tarde de hoje com sua fala, agradecer também ao César, e quero deixar aqui para vocês o nosso contato, tannerimbrasil@tannerim.com, e também o nosso site, onde vocês podem acompanhar todos os recursos disponíveis no tannerim.com/pt. Agradeço a todos e quero lembrar que de 24 a 48 horas após esse evento, vocês vão receber no e-mail cadastrado um link para que possam gerar o comprovante de participação e também ter acesso à gravação do webinar. Muito obrigada a todos e uma boa tarde. Obrigada. Obrigado, boa tarde. Obrigado, boa tarde.